Boa noite a todos. Como disse a Maria, o nosso tema hoje será nossos afetos. E eu peço que a Deus, que a minha voz, que as minhas palavras sejam instrumento de alívio, de consolação e de certeza que nós estamos juntos, encarnados e desencarnados, evoluindo na nossa jornada. A comemoração dos mortos, hoje denominada Dia de Finados, tem origem na antiga Gália, no território europeu. São pais, mães, arrebatados pelo inesperado da desencarnação, filhos amados, esposos queridos, seres e amigos queridos. O vazio da saudade alugou as dependências do nosso coração e a angústia transferiu residência para a vizinhança da nossa alma. É hora de nos curvarmos à majestade da lei divina e orarmos. A prece é perfume de flor que eleva e funde abraços e beijos, a saudade e o amor. Para os nossos afetos que partiram para o mundo espiritual, a melhor conduta é a lembrança das suas virtudes, dos seus atos bons, dos momentos de alegrias vividos juntos. A prece que lhe refrigera a alma e lhe fala dos nossos sentimentos. Não há necessidade de ter dinheiro para honrar com fervor cristão os nossos mortos, nem absoluta necessidade de nossas presenças ao lado dos seus túmulos. Eles não estão lá. Espíritos libertos vivem no mundo espiritual, tanto quanto estão ao nosso lado muitas vezes, nos dizendo da igual saudade e do seu amor. Finados na visão da doutrina espírita. Afinal, como podemos ajudar os que partiram antes de nós? O hábito de visitar os mortos ou desencarnados é cultivado desde as culturas remotas. Mostra a tendência em confundir o indivíduo com seu corpo. Há pessoas que, em desespero ante a morte de um ente querido, o visitam diariamente. Desejam estar perto do familiar. Muitos preferem dizer que perderam o familiar, algo que mostra falta de convicção na sobrevivência do espírito. Quem admite que a vida continua, jamais afirmará que perdeu alguém. Ele simplesmente partiu. Quando dizemos perdi um ente querido, estamos registrando sérios prejuízos emocionais. Se afirmarmos que ele partiu, haverá apenas o imposto da saudade. Abençoada saudade, a mostrar que há amor em nossos corações, o sentimento supremo que nos realiza como filhos de Deus. Em datas significativas envolvendo aniversário de casamento, de morte, finados, Natal, dia de aniversário, dia dos pais, dia das mães, sempre pensamos muito neles. Como podemos ajudar os que partiram antes de nós? Envolvendo o ser querido em vibrações de carinho, evocando as lembranças felizes, jamais as infelizes, enviando clichês mentais otimistas, fazendo o bem em memória dele, porque nos vinculamos com o Espírito através dos nossos pensamentos. Além disso, orando por eles, realizando caridades em sua homenagem,
Tudo isso lhe chegará como sendo uma contribuição para a sua felicidade. A prece dá-lhe paz, diminui-lhe a dor e anima-o para o reencontro futuro que nos aguarda. Podemos chorar? Podemos chorar, é claro, mas saibamos chorar, que seja um choro de saudade e não de inconformação e revolta. O choro, a lamentação exagerada dos que ficaram, causam sofrimento para quem partiu, porque eles precisam da nossa prece, da nossa ajuda para terem fé e confiança em Deus para um futuro melhor. Tal comportamento pode atrapalhar o reencontro com os que foram antes de nós, porque se eles nos visitar, ou se nós o visitarmos através do sono, poderemos mostrar desequilíbrio e assim os perturbará. Se soubermos sofrer ao chegar a nossa vez, nos reuniremos a eles, não há nenhuma dúvida disso. Então, os espíritas não visitam cemitérios? Muitos espíritas não visitam os cemitérios. Isso não é uma lei, não é uma norma. Porque a homenagem, os homenageiam os vivos desencarnados todos os dias. Mas a posição da doutrina espírita quanto às homenagens dos não espíritas prestadas aos mortos neste dia de finados, ao contrário do que geralmente pensam, é favorável desde que sinceras e não apenas convencionais. Os espíritos, respondendo às perguntas de Kardec a respeito desse tema em O Livro dos Espíritos, mostraram que os laços de amor existentes entre os que partiram e os que ficaram na terra justificam esses atos, estas homenagens. E declaram que no dia de finados os cemitérios ficam repletos de espíritos que alegram com a lembrança dos parentes e amigos. Há espíritos que só são lembrados nesta data, por isso gostam da homenagem dirigida a eles. Espíritos com maior entendimento pedem que usemos esse dinheiro que nós gastamos com flores em alimentos aos pobres, aos necessitados. Portanto, usemos o bom senso em nossas homenagens, com a certeza de que eles vivem, e se eles vivem, nós também viveremos. É a nossa certeza, e é essa nossa certeza que devemos aproveitar integralmente o tempo que estivermos encarnados, nos esforçando para oferecer o melhor de nós em favor da edificação humana, em favor de nós mesmos na nossa evolução. Só assim teremos um feliz retorno à pátria espiritual. A nossa dor, o nosso problema pode, no momento, parecer tão insuportável ao nosso coração que nem queremos muitas vezes comentá-lo. Muitas vezes, a experiência da vida na Terra nos exige muito esforço para podermos superar determinadas provas. Não esmoreçamos. Elevemos o nosso pensamento àquele que sabe de todas as coisas e confiemos. Abracemos com coragem nossas obrigações e façamos das nossas atividades o escudo que nos protegerá na caminhada. A oração nos renova as energias e o trabalho nos permite a bênção de ocupar o tempo de forma honesta e digna. Tenhamos em mente, Deus não nos abandona. É justamente nos momentos mais difíceis
que Ele nos carrega nos braços. Façamos a nossa parte e esperemos com fé e paciência. Deus usa meios de ação que nós desconhecemos. Direcionemos o nosso olhar para frente e continuemos. O horizonte nos reserva surpresas incríveis e é necessário que não desistamos da jornada. Logo mais, quando menos esperarmos, oportunidades novas surgirão, nos surpreendendo positivamente. Quando nos sentirmos enfraquecidos e desanimados, Deus está nos sustentando com seu amor de Pai, esperando que renovemos nossas energias e mudemos o rumo dos nossos pensamentos. Confiantes de que a morte não é o fim, de que o túmulo não é o destino final, saibamos aguardar pelo garantido reencontro, que trará o esperado abraço, capaz de romper toda distância e qualquer separação. Para todos os que sentimos saudades, nos mais diversos matizes e intensidades, façamos um exercício. Troquemos a palavra a Deus pela rogativa a Deus nosso Pai. A Deus entregamos todos os que, por uma ou outra razão, nos separaram de nós. Em nenhuma esfera da vida, em nenhum plano da existência, o adeus verdadeiramente existe. Quando a saudade marejar os nossos olhos, que a fé preencha nosso coração, fazendo-nos lembrar de que o reencontro com aqueles que amamos faz parte do ciclo da vida. O sol é o responsável por nos recordar que os reencontros são inevitáveis. À noite ele desaparece e dele nos separamos. No entanto, a terra gira como giram nossas vidas. Na aurora, retornam os raios solares para nos iluminar. Assim se dá com a noite da saudade, que na divina aurora será substituída pelo raiar do reencontro. Então, as lágrimas de alegria e o amor brilhará nas almas que nem um instante sequer estiveram verdadeiramente separadas. Agora nós vamos contar uma historinha aqui para ver como é grande a misericórdia de Deus e como os bons espíritos e os espíritos amados vivem e estão continuamente conosco. Nathan sempre sonhava em ser médico, mas a vida lhe pediu que desistisse do seu sonho. Cedo precisou auxiliar os pais e, sustentando a eles, o seu sonho acabou sendo guardado em uma caixinha. E cada vez mais o seu sonho se tornava distante. Muitos anos depois, viu em seu neto o mesmo desejo, o mesmo carinho, apresentar a mesma vontade. Mas ele partiu quando o menino tinha 9 anos. Aos 23, Kevin mantinha o sonho sempre mais forte. Queria ser médico, curar as pessoas. Como seus pais iriam fazer para pagar uma faculdade que era muito cara, o curso era caro e bastante concursado. Eles eram corretores de imóveis, os seus pais. Faziam o possível e o impossível para trabalhar cada dia mais. Certo dia, o pai de Kevin viu no jornal local o anúncio de alguém que queria vender uma casa. Embora ele não costumasse a ligar para as pessoas que vendiam por conta própria, ele decidiu telefonar para aquele senhor. Marcaram com ele uma visita para que conhecesse a casa. Agendaram para terça, mas quando ele falou com a esposa a respeito, ela lembrou que ele tinha um compromisso marcado anteriormente.
Ele ligou para os donos da casa e mudou para segunda-feira às 15 horas. Os donos ligou novamente para ele para que fosse na segunda, mas pela manhã às 11 horas. Quando ele chegou no local, ele descobriu que aquela casa era a casa que os seus sogros moraram há 15 anos atrás. Comentou isso com o proprietário, mas antes de continuar a decorrer sobre esse assunto, a campainha tocou. Era o carteiro e ele ouviu o casal informar: "Não, ninguém chamado de Nathan Gomes mora aqui." "Era o meu sogro", respondeu ele. Com as devidas explicações ao carteiro, conseguiu que a carta pudesse ser retirada por ele com a assinatura de recebimento. Era um informativo do banco dizendo a respeito de uma conta que o Nathan tinha e que seria encerrada por falta de movimento, que há anos não acontecia se ninguém viesse reclamar. O valor, $15 mil. Ele, a esposa e seu filho tiveram logo a certeza: fora Nathan, que de alguma forma do mundo espiritual envidara esforços para que ele estivesse lá naquele momento que o carteiro viesse entregar a correspondência. Foi levado até lá no momento certo. O sogro desejava que o seu neto tivesse o dinheiro para pagar o primeiro ano de faculdade. E a filha, a mãe de Kevin, tem certeza de que seu pai, que sempre cuidou dela, continuava a cuidar até hoje. A morte, de forma alguma, rompe os laços de amor. Da espiritualidade, os nossos amores prosseguem a velar por nós. Pais que se esmeram aos filhos que permaneceram na carne. Filhos, esposos, amigos, têm os olhos voltados para nós, abençoando-nos ainda com seu afeto especial. Com os imortais, aprendemos que os bons espíritos fazem todo o bem que lhe é possível. Sentem-se ditosos com as nossas alegrias. Afligem-se com os nossos males quando não os suportamos com resignação, porque então nenhum benefício tiramos deles. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Assim, os bons espíritos nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro. Os parentes amigos que nos procederem outra vida, por nos votarem afeição, nos protegem como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. Eles, como nós, são muito sensíveis aos sentimentos de amor e afeição. Somos imortais. Os que não estão mais no nosso lado neste mundo e nos fazem falta, ficam alojados num cantinho do coração e da memória. A saudade vai apertar muitas vezes dentro do nosso peito. Sempre haverá a vontade de ouvir aquelas vozes novamente. Nestes momentos, será sempre de bom senso que não nos enredamos na angustiosa ansiedade por partirmos também. Não nos rebelemos contra as leis divinas que nos mantêm ainda no chão da terra. Quando pensarmos nos entes queridos que já partiram, amemo-los com a nossa oração. Recordemo-los com as mais vívidas, ternas e nobres memórias com as quais conseguiremos levar-lhes o buquê da nossa ternura com o perfume da nossa saudade, iluminada pela fé nos desígnios do Criador. É válido que agora, quando o tempo avança, mostrando-nos os diversos setores dos serviços que podemos executar o bem,
dedicando a eles, os nossos mortos que vivem, o melhor dos nossos empenhos fraternais, fazendo-nos amigos desinteressados de alguém que nada pode nos retribuir, tornando-nos responsáveis pelo pão diário de uma criança com alegria, em nome dos afetos, dos nossos afetos que partiram. Atendendo a um enfermo com singela fruta ou com refrescante presença da oração, sem temores desnecessários. Visitando um hospital qualquer, num dia ou hora em que possamos, fazendo com a alegria dos que jazem sem ninguém, em sofrimento dia após dia, levando um sorriso fraterno a um presidiário, para que ele sinta o perdão de Deus por meio da nossa ação. Comprando um remédio para alguém que não possa adquirir, embora dele careça. Agasalhando um corpo tiritante de frio com a veste ou a coberta guardada sem utilidade em nossas gavetas. Façamos estas coisas em louvor de nossos mortos queridos, distribuindo tantas bênçãos com o coração puro em nome dos nossos amores. Com toda certeza nos prepararemos muito bem para os embates do mundo, para que os embates do mundo não nos infelicitem, nem nos destruam na amargura. Tampouco nos deixem desanimar diante das mais diversas e conflitantes situações. Assim, então, veremos o tempo passar sem nos apartarmos do trabalho do bem, vivendo em abundância, valendo-nos das oportunidades valiosas da existência corporal, até que adquiramos, igualmente ao longo dos dias, o mérito de retornarmos ao convívio dos amores que partiram, com paz, com alegria pelo dever cumprido nas regiões do mais além. E assim, nós encerramos a nossa palestra, enviando a todos o nosso carinho, o nosso amor, a nossa solidariedade. Somos todos passageiros dessa nave chamada Terra e estamos aqui, prontos para amar, para reduzir um pouco do muito que devemos desta ou de outras vidas.